Olá, amigos da TV Amerx, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos da série psicológica. Quero, no encontro de hoje, dividir com vocês alguns pensamentos a respeito do entorpecimento da consciência, adição, distração e egolatria. Vejam que são assuntos que dão motivo, dão material para muitos debates, muitos pontos de vistas, mas aqui nós temos em comum o fato de que são comportamentos que demonstram um ser que perdeu o endereço de si mesmo, um ser que não está consciente da sua verdadeira realidade espiritual, que a nega e que de alguma forma não está mantendo o eixo ego-self da forma mais saudável possível dentro do nosso patamar evolutivo. Nós sabemos que a medicina terrena de hoje, ela já traz inúmeras comprovações do quanto o nosso cérebro se altera nestes comportamentos de adição, nestes comportamentos de compulsão. Vemos a ressonância magnética funcional, a tomografia por emissão de pósitrons, a tomografia computadorizada por emissão de fóton único e tantos outros métodos diagnósticos comprovando cientificamente, dentro do paradigma vigente, aquilo que André Luiz já nos falou, aquilo que Joana de Ângeles nos traz sobre o viés psicológico. Nosso cérebro se altera, nós, através desse mecanismo de recompensa muito ligado à dopamina e aos receptores dopaminérgicos, nós realmente temos essa alteração cerebral. Entretanto, também vemos que os mesmos métodos que mostram o quanto de forma nefasta, negativa, nosso cérebro é alterado com o uso dessas substâncias, esses mesmos equipamentos mostram que também o nosso cérebro se altera positivamente através da meditação. Temos muitos estudos demonstrando que após poucas semanas de meditação, os benefícios que nós conseguimos obter são muito substanciais e comprovados cientificamente, para aqueles que necessitam dessa comprovação. Lembro, quando falo disso, de André Luiz, em um comentário no seu livro No Mundo Maior, quando ele fala que a medicina terrena trará muitos e importantes benefícios no diagnóstico e no tratamento do corpo físico, que não mais é do que aquele corpo que exterioriza os nossos conflitos internos. Mas nessa mesma fala, que aqui estou traduzindo nas minhas palavras, e não ipsis literis, nesta mesma fala André Luiz diz que existem esses médicos que merecem todo o nosso amor, consideração e gratidão, mas que existem aqueles outros que irão cuidar das doenças da alma, pois que em última instância, antes de se unirem essas duas categorias, todos nós somos doentes da alma. E assim retorno então a Joana de Ângeles, que traz o Evangelho de Jesus através do paradigma psicológico, nos mostrando que essas doenças que existem em nossa alma podem e serão curadas por nós mesmos. Somos nós, o médico interno, que tem a capacidade de transformar tudo o que nos ocorre. Assim como o que nos ocorre é fruto dos nossos atos, a partir daí também o nosso futuro espiritual também é fruto dos nossos atos. Através do pensamento, do sentimento e da vontade bem direcionadas, associados à fé, à gratidão e à firmeza espiritual, galgaremos a pouco e pouco os passos rumo à nossa evolução espiritual. Bem, mas voltando aqui ao entorpecimento da consciência, adição, distração e egolatria.
Adição, nós temos as drogas lícitas e ilícitas. Nas distrações, nós podemos pensar em todas essas distrações que o mundo nos oportuniza e que cabe a nós selecionarmos aquilo que nos convém ou não, cada um dentro da sua realidade, né? Como é uma conversa mais breve, não vamos aqui nos deter em comportamentos específicos. E a egolatria, que Joana de Ângeles também traz muito de outra forma em toda a sua obra psicológica, que é aquela questão onde o ser caminha apenas com uma postura egóica, rígida, sem perceber que está conectado ao self, que é um ser espiritual e que deve deixar com que essa instância maior se manifeste, né? São as pessoas que vivem a vida do ego, vivem a vida do ter, não vivem a vida do ser, e assim acabam com a consciência espiritual entorpecida. Pois Marion Woodman, uma analista junguiana, fala a respeito dos vícios em seu livro O Vício da Perfeição, sobre esses anseios de alma, sobre as adições, sobre as compulsões. Marion Woodman, ela escreve bastante sobre os distúrbios alimentares e sobre drogadição, mas no Vício da Perfeição ela nos traz justamente essa reflexão de que no fundo nós devemos olhar melhor para nós, pois que, se olhando bem de perto, todos nós temos algum anseio de alma que, ao invés de trabalharmos internamente, nós colocamos em um objeto. Podemos lembrar dos workaholics, que daí criticam o alcoolismo, mas estão lá se matando no trabalho, sem perceber que já ultrapassaram o seu limite, chegando a síndromes de burnout e assim por diante. Podemos ter mesmo aquelas pessoas que fogem de si mesmo para ajudar o próximo, o que sim é venerável, mas que esquecem de si, né? E dessa forma nós vamos vendo que esses mecanismos de entorpecimento da consciência, eles são muito mais elaborados do que nós pensamos. Não é aquele drogadito que nós conseguimos apontar, não é aquele alcoolista, aquele ególatra, mas que nós precisamos olhar para nós mesmos através da nossa busca do autoconhecimento e, ao menos, nos questionarmos se nós também não estamos com a nossa consciência entorpecida em algum desses pontos cegos. Mas Marion Woodman fala que quando chega alguém para ela, ela procura perceber o que existe por trás daquele anseio de alma, por trás daquela compulsão, por trás daquela drogadição. E ela diz, no alcoolismo, o espírito, no sexo, a união, na comida, a mãe, na cocaína, a luz. Diz ela que são almas que buscam, no lugar errado, aquele objeto que anseiam possuir, sem entender que, na verdade, o que necessitam é olhar para si, é se autoconhecer e buscar esses recursos dentro de si mesmo. Então, passo agora para algumas questões que Joana de Ângeles nos traz, e antes disso, só lembrando que Jung, em torno de 1930, também falou sobre a questão do alcoolismo em cartas, em correspondência que ele trocou com o cofundador dos Alcoólicos Anônimos, onde ele fala justamente isso, que a busca do alcoolismo é, em última instância, uma busca pelo espírito, é um anseio de Deus colocado no objeto errado. E ele diz que álcool em latim é espírito, então que o que cura o espírito é o spiritum. Então, a cura estaria ligada a essa experiência religiosa luminosa, não uma experiência dogmática. Essa carta de Jung está no volume 2 de cartas, essa troca de correspondência, mas também vocês conseguem acessar a tradução na rede, na internet.
Mas voltando a Joana, então ela diz que esses comportamentos de compulsão, de adição, de entorpecimento da consciência, eles vêm lá, daquele lugar comum, da nossa infância, dos nossos conflitos no lares, conflitos profissionais, conflitos sociais, conflitos internos, em última instância. E, de uma forma geral, nós vamos ter aqueles indivíduos que se sentem extremamente inseguros perante o mundo e que, por isso, usam desses comportamentos abusivos para tentar disfarçar a sua insegurança, a sua inferioridade, e daqueles que vêm aqui a passeio e acham que o mundo lhes deve e que então também procuram essa gratificação nas drogas, nas compulsões. Assim, Joana nos traz, torna a dizer, de uma forma geral, né? Como é o objetivo aqui do nosso encontro. Mas quem quiser ler mais, nós temos no Conflitos Existenciais, nós temos ali os capítulos específicos falando de alcoolismo e de drogadição. Também temos no Despertar do Espírito alguma coisa mais específica sobre isso. Deixa eu ver, a outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, muito importante, nós sabemos que isso também é herança das nossas encarnações passadas, né? Que estamos aqui justamente aprendendo a agir de outra forma, através das provas e expiações, mas não com aquele pensamento judaico-cristão punitivo, e sim aquele pensamento de um Deus de amor, que através das nossas vivências, das nossas experiências, vai nos mostrando, nos trazendo aquilo que é necessário para nós resgatarmos as nossas dívidas e também para nós evoluirmos espiritualmente. Sem punição, sem culpa, com reparação, com amor e com consciência, sem o entorpecimento da consciência, sem a negação, sem colocar no outro a responsabilidade que é nossa, sem nos diminuirmos e também sem assumirmos uma postura muito acima daquela que nós conseguimos suportar no momento evolutivo em que estamos. Então, o importante que eu queria dizer, e que apesar de imaginar que todos já pensaram sobre isso e entendem, é o quanto, quando nós assumimos esses comportamentos, outras forças acabam se afinizando da nossa energia. E assim, seja o álcool, sejam as drogas, seja a egolatria, a compulsão por sexo, por compras, por comida, pelo que for, no momento em que nós não usamos da nossa vontade para ultrapassar essas barreiras espirituais que estão aí para que a gente ultrapasse, porque nós podemos, no momento em que nós nos permitimos ficar nessa onda mental, outras energias se aproveitam disso. Energias que são irmãos como nós, em busca da luz, mas que também têm as suas dificuldades. Assim, sofremos desde obsessões até vampirizações, o que torna muito difícil a cada dia que passa a nossa recuperação como um todo. Difícil, mas não impossível, né? Então, nesse mecanismo de dar-se conta de que nós estamos equivocados em nossa postura, de querer mudar, de assumir a responsabilidade pelos nossos atos e a partir daí almejarmos outro lugar, existe sim um caminho pedregoso, mas um caminho que nós conseguimos trilhar. Falo isso porque vai ser natural que no momento em que o ser espiritual resolve romper, o ser espiritual encarnado resolve romper com essas atitudes, muitas forças contrárias vão tentar fazer com que ele retorne a essa zona de conforto. Entretanto, Joana nos diz que vai ser difícil sim no começo e que vai existir sim essa força contrária. Mas assim como vai existir essa força contrária, amigos espirituais e forças de luz jamais faltarão para que a gente consiga seguir em frente. E às vezes, quando o espírito, quando o ser espiritual encarnado está ali
numa situação extremamente difícil, cai em desilusão, cai em depressão e pensa que não tem forças. Nesse momento, Joana é categórica em nos dizer: orai, meu irmão, orai, minha irmã, que a ajuda jamais deixará de chegar. Então, se nós temos a responsabilidade pelos nossos atos, nós temos também a força para sairmos desse local que nos incomoda e que já não nos serve mais. Nós precisamos ter a consciência de que vai ser difícil, sim, mas que nós conseguiremos. E que essa ajuda, ela passa pela oração, pois vão existir momentos muito difíceis, seja para um de nós que passa por algum desses momentos, seja para um familiar, um amigo, um conhecido. Todos nós temos as dificuldades que nós conseguimos suportar. E para todos essa dificuldade vai ser complicada de ultrapassar, mas para todos a oração, a luz vai estar ali presente. E se a ajuda é pedida, ela sempre chegará. Também algo que eu gostaria, uma parte que eu gostaria de ler aqui para vocês, já caminhando para o encerramento, é o seguinte: em Conflitos Existenciais, Joana fala assim: a verdade insofismável é que o alcoólico é um paciente que apresenta grande dificuldade de aceitação de terapêutica, por estar escamoteando sempre os tormentos sob justificações, ora acusatórias, como de responsabilidade daqueles que lhes criam situações difíceis, ou como vítima das circunstâncias, que dizem poder reverter quando quiserem, mas que nunca o conseguem. Isso está lá no capítulo 13. Então, não vamos cair nessa armadilha que nós mesmos colocamos para nós, de que a situação é de entorpecimento, mas que a hora que quiser é possível sair dela. O momento de sair dela é agora, é nesse instante. Isso que Joana fala para os alcoolistas, mas serve para todos esses comportamentos que acabam orbitando sob a nossa atmosfera nesse patamar evolutivo. Para encerrar, eu gostaria de dizer, de trazer as palavras da mentora, quando nos diz assim, ainda no Conflitos Existenciais: a cura real se faz pela transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para autoiluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Vejam, segue a mentora, vejam vocês, ela diz assim: essa reabilitação deve dar-se por dentro, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Finalizo aqui, trazendo para vocês a lembrança de que somos seres amados por Deus, assim como nós somos, e que Ele acredita em nós. Portanto, independente da nossa dificuldade evolutiva, vamos orar, vamos meditar e vamos sempre confiar na misericórdia divina e no poder do amor que provém do Criador. Fiquem todos em paz.